Já. Aí, voltamos. Nossa, deu. Travou geral. Tirei do Wi-Fi aqui, deixei só na rede do celular para ver se não dá. Se Na for. beleza. É. Mas então, vamos voltar do zero. Voltando. Então, como eu disse, Voltando. sempre criava um desafio que começou em 2013, com o Perdão, porque eu estava meio parado e falei para ele, Perdão, encontrei uma prova aí bem diferente, preciso saber se eu vou conseguir fazer, né? E daí, no final do ano, ele me lançou um desafio, né? Falou assim, ó, se você conseguir fazer esse treino aqui no final do ano, nos próximos 10 dias, você está apto a fazer a prova, né? Coisa do Ah, que Perdão, né? Quem conhece, ele sabe que ele faz essas coisas. E na época ele me lançou um desafio que era fazer em 10 dias 150 quilômetros correndo, né? De corrida. Né? Não tinha ritmo, nada, mas ele dava, corre 20 dias, 20 quilômetros um dia, de manhã, enfim, 150 em 10 dias. E Era bem você final quase do ano. não gosta de E eu desafio? fiz, exato. Aí eu fiz, e daí ele falou, beleza, tá apto a fazer. E daí eu me inscrevi na primeira outra maratona, que foi a Patagon Running de 100 quilômetros, em 2013. Foi abril de 2013. E daí que 2013. começou, né? O desafio do Chico, né? Fazer os 100 quilômetros. Aí eu fiz o treino, daí sempre eu fazia, comecei na época, fazer o acompanhamento do treino, daí foi. Né? Daí 14 não teve, mas 15 teve um desafio que eu fui para uma outra. Acho que 14 não teve, mas em 2015 eu fui para a África fazer uma de 65 quilômetros também. Aí 2016 veio o Swissman. Daí eu sempre lançava a brincadeira, né? Ó, quem descobrir onde é que é o próximo desafio, vai, né? Segue tal dica. Ia fazendo essas brincadeirinhas. Daí foi ficando. Aham. Daí veio 15, 16, 17 teve o Cruze, 18 o Patagon Man. Daí 19 também não fiz desafio assim longe, fora, mas eu fiz as duas maratonas lá que eu não estava muito treinado. E o ano passado, 2020, era para fazer um desafio de mountain bike no Nepal. Era a primeira prova de vários dias que eu ia fazer de mountain bike, assim, nunca tinha feito. Fiz a pré-inscrição, tudo, é uma prova meio restrita, são 40, 50 atletas só. Só que com a pandemia daí parou, né? Daí a Ah, gente tá legal. esperando ainda para ver se ano que vem acontece. Então E, surgiu essa brincadeira. então, mas antes de você falar do desafio atual, que foi desse ano, todas essas que você colocou eram mais de adventure mesmo, né? Que era corrida, era condições extremas, ou era. Sim. é, teve Era alguma que sempre foi. uma prova diferente, né? Mas não era nada Pode. andando, era tudo mais endurance mesmo, né? Não, daí eram provas, endurance, foi uma de 100, uma de 65 correndo na montanha, aí teve dois triatlos extremos, né, que foi o Swiss Extreme, que são o Swissman e o Patagon, e daí até a do mountain bike, né. Teve o Cruze também, né, que eu lancei mais como uma brincadeira, não é? Que era em dupla, era a primeira prova em dupla que eu ia fazer, que eu fiz com o Marcelo Alves, e daí tinha o do mountain bike, né, que é o que está congelado ainda, vamos ver se ano que vem dá para realizar. E Aí, quem, e tá quem que é na... o pedal 50 a mais aqui que falou que você aprendeu tudo com ele? O Gerson, Gerson, Ah, o pedala Jefferson. sendo em mountain bike. Não, acho que não. É um outro Gerson, pessoal do Curitibano lá. Pedala Ah, muito. Desce que nem um louco. Adora descer na serra e tudo, que nem um louco. ah, legal. Ah, então, hoje que daí, depois, e esse ano você fez, né, o Caminho da Fé, vamos falar do desafio aí Também. que você fez agora, e por que essa mudança, por que o Caminho da Fé, porque agora andando, mesmo que sejam, né, vários Bem, quilômetros, conta aí um pouquinho pra exato. gente. Então, na verdade, o Caminho da Fé já é um desejo antigo de fazer, né? Já era. Eu já Tá. conhecia. Quem conhece também já acompanha. A gente fez algumas bike trips, o pessoal da Banda Podre, famoso pessoal da Banda Podre lá da Renault. Renault e Nissan. Então, lá em 2008, a gente fez a primeira viagem de bicicleta, indo daqui para Antonina, Guaraqueçaba, Trilha do Telégrafo, tudo com mochila nas costas, e também era um desafio, né, para a turma, e até um desafio de convivência, né, porque você andar com oito Também é. pessoas, pedalando, cansado, com fome, sem brigar, já é um desafio de convivência. Mas a amizade sempre falou mais alto. E a gente fez outras viagens, né? Chapada Diamantina, Circuito Vale Europeu, fizemos o Circuito das Araucárias ano passado, em quatro lá, eu, Giro.
o Leandro e o Fernandinho. E daí eu falei, pô, o Caminho da Fé já era um circuito que eu queria fazer de bicicleta, sempre pensei em fazer bicicleta, já lia muito a respeito, né? Sobre, lógico, tem Compostela também, que a gente sempre vê falar muito. E daí Aham. uma vez, uns 10 anos, mais ou menos, eu ouvi falar do Caminho da Fé. E alguns amigos que fizeram, né? O Rafael Bonato, que já tinha ido Aham. lá, que alguém que o pessoal conhece aí da ultramaratona, já tinha a BR-135 também, que é uma ultramaratona famosa no Brasil, passa no trecho. Enfim, eu conheci o Caminho da Fé e sempre tive curiosidade. Só que justamente pela distância e por não ser tão próximo de Curitiba, a logística era mais complicada para ir. Então, tinha que tirar mais dia de férias, né? Então, Aham. tinha os dias da família de férias, então tinha que pegar um feriado. E nunca dava certo na agenda, né? E daí, esse ano, eu comecei a perguntar para um amigo meu que já tinha feito, de bicicleta, e ele me passou, ó, fiquei em tal dia, em tal cidade, levei tanto tempo, a gente fez isso. Veja o blog de um amigo meu que foi junto. E nessa dele me passar o blog do amigo dele que foi junto, ele passou também o blog desse amigo que fez a pé o Caminho da Fé. Num outro ano, né? Ele fez de bicicleta com ele, daí no outro ano fez a pé. E Aham. eu comecei, convidei um para ir de bicicleta, não dava. Convidei outro para ir, não podia, né? Eu falei assim, A pô, mas de intenção era bicicleta ir para lá. de bicicleta, então. No começo era ir de bicicleta. Ah, Mas eu tá. comecei a ver isso em final de maio, junho, um mês antes. Porque eu tinha as Aham. férias em julho, e o João, meu filho, né, que para quem não sabe nada, ele treina na Renault, no Curitibano, e ele tinha o Campeonato Brasileiro. Então ele não queria viajar porque ia ter o Campeonato Brasileiro, que era o primeiro brasileiro dele. A minha esposa, a Fabrina, também não tinha certos dias de férias. E eu tinha que tirar as férias, eu tinha os dias de férias. Falei, então vamos aproveitar esses dias de férias aí para fazer alguma coisa. Aí perguntei para um, perguntei para outro, ninguém podia. Aí eu falei, bom, de bicicleta é meio perigoso ir sozinho, vai que acontece alguma coisa, né? A Uhum. logística é ruim, que eu ia ter que ir de ônibus, tudo, por causa da... Você sai de uma cidade e chega a outra. Daí quando me passou o blog lá da pessoa que fez a pé, eu falei, pô, Aham. aí tá aí uma ideia, né? Daí comecei a ler, daí comecei a pesquisar, eu falei, acho que a pé a logística é mais fácil. Mas o ledo engano é que a logística é mais fácil, mas o caminho é mais difícil, tem que falar. Com certeza. E daí eu falei, não, então vamos a pé mesmo. Mas eu decidi mesmo fazer a pé praticamente 3 semanas antes de viajar, né? Daí comecei a Mas, ver pousada e tudo mais. mas e como que faz? Tipo assim, por mais condicionado que você seja, a gente faz esporte e tal, mas quantos quilômetros foram ao total? Foram 300 quilômetros no total em 8 dias, né? Em oito Aí que veio o desafio, porque dias? É. esse meu amigo, até falei, ó, Deco, treina com o Perdão lá, eu falei, Deco, em quantos dias eles fizeram a pedra? Ele falou 12. Aí eu comecei a procurar no site, tudo. No site tem todas as informações do Caminho da Fé, bem, muito bem informado, assim, sabe? Tem tudo que você precisa lá. Até as pousadas e a distância das pousadas no caminho, quantos quilômetros você anda até cada um. Aí eu comecei a pesquisar, programar, eu falei, acho que dá para fazer em 10 dias. Aí com as minhas férias, eu falei, pô, mas 10 dias eu tenho que tirar um dia de ônibus para ir e um para voltar. Então acho que eu tenho que fazer em 8 dias. Aí eu falei, pô, mas 8 dias são quase 40 quilômetros por dia. Aí eu comecei a fazer as contas, falei, não, mas acho que dá indo devagarzinho, vai. Então eu lancei justamente o desafio, daí seria fazer o Caminho da Fé em menos dias, né, do que o normal. Normalmente o pessoal faz em 12 dias, 10. Os Aham. vídeos, daí eu comecei a ver vídeo, né, tudo. Ele sempre fazia assim, o menor que eu achei fazia em 7 dias. E Tá. os super loucos, como o Rafael Bonato, que fazia em menos, mas fazia correndo e tudo mais. Aham. E daí eu falei, não, acho que dá para fazer entre 8 e 10 dias. E daí eu programei para 10 dias, mas já pensando em fazer em 8 e dando uma chance de dar uma quebrada no meio, precisar dar uma descansada, fazer um dia a mais ou dois, né? Aham. Então esse realmente foi o desafio do Caminho da Fé, foi esse. E você fez então em 8? Fechou em 8? Fechei em 8 dias. Aham, fechei em 8 dias. E Daí como... a programação você consegue fazer pelo site, né? Você põe no site lá quantos dias quer fazer, ele dá Ah, mais ou menos a programação, ó, você pode parar nessa cidade ou nessa pousada ou nessa. Ele já dá uma planificação das distâncias, né? Ó, você vai andar que tanto legal. esse dia, tanto esse dia. E daí você vai ajustando, né? Quero andar mais num dia, quero andar menos num dia, vou até mais longe nessa cidadezinha, nessa pousada. Você consegue fazer todo esse ajuste fino. Mas e aí? E o condicionamento físico para andar 40 quilômetros?
Porque quem tem condicionamento para correr não necessariamente tem para andar, né, Chico? Você sabe muito bem Então, disso. Como que foi aí? vou dizer que eu descobri bem isso no Caminho da Fé, que sabe que a corrida é bem diferente. Mas, assim, eu já estava fazendo, até com a minha esposa, com a Fabrina, a gente andava 10, 15 quilômetros, né? Então, andar nunca foi problema para mim. É mais de E as corridas também não. mais 10 Mas não 40, exatamente. dias, né? Mas aí estava a graça do desafio, né? E falei, bom, será que vai aguentar mesmo? E Aham, eu acho que mais do que o 40 é fazer vários dias seguidos distâncias sim, longas, né? sim. Então, assim, em um dia eu fiz menos de 30 quilômetros. Os outros dias foi de 30 quilômetros para cima. Então, assim, para mim, era o mais difícil, né? Não só fazer os 40, mas você descansar, dormir, comer, e no outro dia levantar cedo e ter mais 45, 46, que foi o máximo para fazer. Que legal. E Esse era você, o complicado. esse era complicado, mas as perninhas ficaram inteiras, os pés estão inteiros, perdeu unha Mais pelo ou menos, né? caminho, como que foi? Então, aí só para complementar o treinamento que você falou, né? Que o pessoal também já me perguntou muito, mas como que você preparou? Como eu tinha decidido muito em cima da hora, né? Eu não tinha, assim, como me preparar muito, né? Aí o Aham, que que eu fiz? Eu tinha comprado uma mochila para levar, que era uma mochila especial, assim, para caminhada, tudo, mas com mais suporte. Mas antes da mochila chegar, eu peguei 3 vezes, botei uma mochila nas costas, carreguei de coisa para dar lá uns 8, 10 quilos, e botei o tênis que eu julguei seria o mais confortável, e realmente era confortável, já aham. estava acostumado e saí de lá. Então fiz alguns treinos de 16 quilômetros, 20 quilômetros, com o material que eu ia, né? E com uma mochila carregada para ver como é que se saía. E Aham. daí, falei, acho que dá certo. E realmente, no final deu. Sofri um pouco mais, mas deu. É. Né? Mas aí a ideia, você vai trocando de tênis, foi com um só, como que... Não, é, é, não. Porque daí tem duas formas também, né? Você pode fazer com o suporte, muitas pessoas, e eu indico até quem quiser fazer, tem todo um suporte que você pode fazer menos distância, pode ter um carro acompanhando e tudo mais. Ah, Mas a minha intenção era levar tudo na mochila, né? Então, como eu ia sozinho, como eu fui sozinho, sem carro de apoio nada, eu tinha que levar tudo na mochila. Então, eu não tinha como levar um outro tênis, né? Muita roupa, né? Muita coisa, porque eu ia ter que carregar tudo, né? E o sim. ideal é você ter ali uma mochila entre 10, mais ou menos 10% do peso do corpo, né? Então, eu tinha que ter ali 8 quilos, mais ou menos. Um pouco Uhum, mais pesada, aí, mas uhum. no final das contas dava para levar. Então era um tênis, um Crocs para usar de noite quando chegava no hotel, 3 mudas de roupa, de camiseta, bermuda, né, roupa cueca, um agasalho, um corta-vento e meia, manguito que eu levei, se precisar, gorro e só. E um boné, né, de proteção. E daí, lógico, coisa de higiene e remédio, essas coisas assim, né? Mas e aí, como que era a rotina? Que horas normalmente você saía? É, tinha sempre uma hora do dia assim que você queria sempre sair mais cedo? Como que Sim. funcionava isso? Né? A ideia era sempre ser o mais cedo possível para evitar chegar muito tarde à noite, né? Porque quando a gente fala em caminhar, assim, a gente fala, eu ando a 5 por hora. Vamos supor, a média das pessoas é andar a 5 km por hora. Mas lá a altimetria é muito pesada, tanto subida quanto descida, né? É muito íngreme também e o trajeto é acidentado, né? São estrada de chão, em 90% do trajeto. Então você tem que sempre programar um trecho, um tempo muito pior, digamos assim, para isso, né? No Uhum. primeiro dia até saí bem animado, né? Ó, super bem animado, mas eu já cheguei no final do dia com a animação um pouco tomada, porque já tinha uma serrinha e tudo mais, eu já falei, nossa, vai ser complicado. Então eu procurava sair o mais cedo possível, assim, teve dias que a gente acordava, eu falo a gente porque depois, eu vou até contar, mas depois o Vinícius acompanhou quase tudo. Mas eu acordava às 5 horas, 5 e meia, e tentava sair às 6 e meia, no máximo 7 horas, né? Então, antes das 7 a gente sempre saía. 6 horas, 6 e meia, e teve um dia só em Campos do Jordão, que eu saí mais tarde, justamente porque foi o dia que a gente estava bem quebrado, assim, foi um dia longo para nós anterior, e a gente cortou um pedaço perigoso de Campos do Jordão, que todo mundo fala para a gente cortar, que é uma estrada sem acostamento, assim. Então a gente pegou um carro para levar a gente passar essa estrada perigosa e daí começar já na estrada de terra. Então a gente teve como dormir um pouco mais, sair um pouco mais tarde, saiu umas 8 e meia mais ou menos. Assim.
e era um trecho mais curto, né? Esse dia que foi o dia mais curto, que eram 20 e poucos quilômetros, 25, 26 quilômetros, acho que 26 quilômetros mais ou menos. E, Era o trecho mais curto. e alimentação, assim, no meio do caminho, você levou também para comer alguma coisa, igual a gente leva quando vai, né, correr? Porque tudo bem, você parava, mas qual que era a média de tempo por dia de caminhada? Entre 8 a 11 horas, dependendo do trecho. Precisa Andando, né? andando. É. Normalmente 4, 5 horas pela manhã, 4, 5 horas pela tarde, né? Às vezes demorava um pouco mais, porque tinha uma serra no meio, longa e tudo mais. A comida, você tem muito posto de apoio no ponto de apoio durante o trajeto, né? É muito bacana isso, porque além das cidadezinhas, dos vilarejos, das casas, as pessoas são muito atenciosas. E mesmo nas capelinhas, assim, que tem, normalmente tem um ponto de água, nas maiores, e as pessoas, os peregrinos, tem capelinhas que você encontra remédio, atadura, band-aid, água, paçoca, que o pessoal deixa ali justamente para os peregrinos que estão passando, Legal. né? E fora isso, tem muito ponto de apoio, né? A comida em si, eu levava sempre um lanche no café da manhã, um pãozinho, um bolinho, para fazer um lanche no meio da tarde. Mas isso é uma coisa que eu senti, porque é um pouco diferente das provas, né? A prova você fica preocupado, meia hora, está comendo, 4 horas. Lá, isso só se explica, falavam para mim isso, você só vai saber quando for para o caminho da fé. E eu repito agora, você só vai descobrir quando for para o caminho da fé fazer uma peregrinação ou em outro lugar. Porque a gente engatava a caminhada e ia embora. Você ficava assim 2, 3 horas andando sem parar. Então você começa a entrar num ritmo que até a parada é muito difícil, né? Porque cada vez que você para, é ruim, dói, para voltar. Até brincava, tem que girar o óleo de novo, até subir o óleo do cárter de novo, é complicado. Então a gente evitava parar muito e a comida, assim, era água, uma paçoquinha, um gelzinho que eu levei, mas bem diferente do coisa. A gente comia assim a cada 2, 3 horas normalmente. Fazia uma parada para almoço, almoçava bem, daí à tarde também, né, comia a cada 2, 3 horas, e daí à noite era o banquete especial, assim. Desmaiava, né? Era o café da manhã e à noite que eram as principais, mas a gente sempre parava para almoçar, né? Eu procurei parar sempre para almoçar, Ah, né? Desde o primeiro dia, assim, para poder manter, porque realmente o que pega é o tempo que você fica em movimento, né? Não é nem o esforço que você faz, é o tempo inteiro em movimento. aí, ó, Isso é muito... Aron falando que é meu herói, o Aron eu conheço. O, o Sei. Marcelo, sou seu fã. Muito Marcelo legal. Extremos, é o Marcelo Alves, esse aí que fez a prova do Cruz comigo. Ah, legal. Esse é louco da cabeça também. Você tem que entrevistar ele. Ah, é? Bacana. É. Oi, Arão, quanto tempo? Aí, te mandou 4 coraçãozinhos. Henrique Coltrano, Fofura. tem sobrenome, mas não é Henrique, não sei se É o irmão do Foltran. Ah, É irmão o do irmão do Rodrigo? Rodrigo. Ah, irmão do Rodrigo? Ah, Exatamente. legal. É. Lógico que a esposa mandou mais coraçãozinho do que o Aron, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5. A esposa tem sempre preferência. Tem que ganhar dos meninos aí. E me diz uma coisa, Chico, você falou que no meio do caminho o Vinícius, né, acabou te acompanhando ainda. Como que é, além do Vinícius, assim, pelo meio do caminho você encontra várias pessoas movimentado, entre aspas, ou como que é Sim. isso lá? Hoje o caminho é bem conhecido. Tem épocas que tem mais movimento. Por exemplo, julho também é um mês muito movimentado por causa das férias. E também porque é um mês bom lá, porque tem menos chuvas do que no verão, por exemplo, né? No verão é um mês quente, e lá esquenta quando está quente, e chove bastante. E em julho é um mês mais seco, né? Faz o frio, mas assim, durante o dia é agradável, né? E Aham. não chove tanto. A chuva judia bastante, né? Quando você está lá, né? Por causa chuva é chuva, né? Então, se andar molhado, Mas você tudo não mais, o pegou pé chuva, molhado, muita lama. Não, eu não peguei chuva, nenhum dia. Graças a Deus, pegamos dias maravilhosos, assim, céu né? azul. Não vimos nuvem quase nenhum dia. E o caminho em si é bem movimentado. Hoje tem muito movimento de pessoa de bicicleta, né? Porque é um caminho mais rápido. De bicicleta você faz mais rápido o caminho.
Você sim. consegue fazer em 4, 5 dias, até 3, esse 3 de 300. O caminho tem vários ramais, né? Desde 700 quilômetros até 400, 300. E a partir de 170 você já é considerado completo o caminho da fé para quem quiser fazer, a partir de Paraisópolis, se não me engano. Então você pode escolher a distância que você quiser, né? De 170 a 700. O pessoal de bicicleta às vezes sai um pouco antes, de Tambaú, que é uma outra cidade lá que dá 400 e pouco. E o Águas da Prata até Aparecida é o caminho mais tradicional, que é o primeiro que foi feito de peregrinação e é o que o pessoal faz mais a pé, né? É o mais tradicional para ser feito a pé. O movimento sim tem, só que o peregrino normalmente se encontra no começo da manhã, que você vai passando um pelo outro, só que ao mesmo tempo vai em cada um num ritmo diferente, né? Então é que nem uma maratona. Larga todo mundo, daqui a pouco todo mundo se espalha, né? Então se todo mundo sai mais ou menos no mesmo horário, se cruza ali no começo da manhã, depois não sai. Bicicleta passa sempre, né? E daí tem os carros de apoio que fica passando. O que aconteceu comigo, com essa dobrada de distância que eu queria fazer para diminuir os dias, né? Então fazer 40 quilômetros, que normalmente o pessoal anda até a hora do almoço, 2 horas da tarde, para, descansa para outro dia. Então o pessoal faz 25, 30 quilômetros, 20, 30. E eu continuava. Então a partir das 2, 3 horas da tarde era muito difícil ver movimento. Então você ficava praticamente sozinho, né? Aliás, você fica praticamente sozinho o tempo inteiro, né? Porque, como eu falei, é distância, assim, né? Então, Aham. você vê a pessoa, daqui a pouco você alcança, passa. Um para comer um pastel, o outro passa direto. Um para almoçar numa cidade, o outro vai até outro. Então, tem essa diferença. Então, você fica realmente muito tempo sozinho, né? Com você e você mesmo, né? Você e Deus. Então, é bacana, é um negócio bacana, porque tem que ter a cabeça No- bem boa, assim. É. E, Principalmente no final do dia, que você já está cansado e não chega, né? E isso é uma coisa que eu senti, porque quando você faz a corrida, o pedal, você fala assim, ah, nossa, falta 5 quilômetros, né? Falta 6 quilômetros, estamos chegando. 6 quilômetros de bicicleta, você chegou em 15 minutos. é, Ali eu levava 2 horas, às vezes, para chegar e não chegava. Daí começava a esfriar, escurecer, a fome pegava. Então isso é complicado. é. O Arão falou que tem que fazer ida e volta e mesmo assim não vai conseguir pagar os pecados dele. Começa com 700, então você faz ida e volta, quem sabe, né? Eu vou pagar em partes isso aí. Ô, Chico, deixa eu só botar uma pergunta aqui que colocaram. O Ricardo Irano, não sei se você conhece, Conheço, né? deu parabéns pela tua empreitada e perguntou se você passou por algum perrengue ou imprevisto. Perrengue, assim, difícil, imprevisto acontecem, né? Eu diria que imprevisto foi o terceiro dia, não é um imprevisto assim que deu um problema, mas foi entre o terceiro e quarto dia, foi os dias que eu estava bem cansado. Assim. Eu não achei que eu ia chegar tão esgotado como eu estava no terceiro e quarto dia, justamente por achar que era só andar. Né? Uhum. Perrengue mesmo, assim, graças a Deus não aconteceu nada de ruim, assim, de quebrar coisa, de perder coisa, de cair, torcer pé, assim, nada. Né? Graças a Deus não. Mas, assim, teve o pé que realmente judiou muito, né? Assim, depois do terceiro dia, o pé estava realmente judiando bastante, então você faz bolha num lado, você compensa com o outro, dói um músculo, você compensa com o outro. Então eu falo que a partir do terceiro dia, eu já não andava como é o meu jeito normal de andar. Eu fui voltar a andar 3 dias depois que eu cheguei em casa aqui do Caminho da Fé, que eu voltei a andar no meu jeito normal. Eu sempre puxava uma perna. Até Aham. tem um vídeo que eu postei, eu andando assim, que o Vinícius filmou, assim, eu andando de costas, eu falei, nossa, como eu tava andando, parece um velho caquético, assim, tudo, né? Aham. Porque realmente começa a pegar, assim, músculos e o pé incomoda muito, né? Que você Sim. não imagina. O inchaço do pé é uma coisa que incomoda bastante, calcanhar. Eu chegava de noite, para ter uma ideia, eu falei, eu tinha um croque para. Eu chamo a gente tinha uma roupa da dignidade para você usar à noite na posada. Então eu tinha uma calça, uma roupa que Aham. não era aquela de caminhar. E um croques que eu ficava de meia. O Aham. meu pé não entrava no croques de noite quando eu chegava no hotel, Gente, na o posada. Crocs é larguinho, né? E o croques é folgadinho. Então eu tinha que ficar assim, 1 hora, era chegar, ficar 1 hora com o pé para cima, daí cuidar um pouco de ferimento, né? Lavar, tomar banho, ficar com o pé para cima. Jantava, depois ficava mais um pouco com o pé para cima e tratava assim, né? Passava uma pomada na perna, tudo, fazia uns alongamentinhos e pro dia Aham. seguinte tá recuperado. É, não é, não é. Essa era a minha dificuldade.
E o tal do Vinícius, você encontrou ele em que dia? Daí ele ficou com você, porque estava fazendo o mesmo percurso, mesma quantidade de horas que não ia? Como que é? O Vinícius foi eu falo que foi eu não gosto nem de falar porque eu me emociono, né? Não sei se a mãe dele tá aí, todo mundo sabe que eu sou chorão, mas ele foi realmente um presente que o caminho deu, porque o primeiro dia eu saí da pousada, em Águas da Prata, e eu falei para a moça, tem alguém que vem, né, na moça da pousada, tem alguém que vem? Não, não tem ninguém, só tá você hoje de caminhando, tem um pessoal de bicicleta. Aí eu saí, beleza, e o primeiro dia eram 46 quilômetros. O primeiro dia já era uma patada bem grande que eu programei justamente parar um pouco à frente de uma cidade lá, para parar numa pousada para justamente fazer uma distância maior no primeiro dia. Aham. E daí eu cheguei na pousada lá 5 horas da tarde, mais ou menos, 5 e pouco. O primeiro dia rendeu bem assim, né? Fui num ritmo bem bom, tava inteiro ainda. Aí eu cheguei na dona Natalina, que é a dona da pousada. Falei, ó, tem mais alguém que vem aí, né? Só tô eu na pousada? Ela falou, não, tem mais um rapaz que tá para chegar, mas até agora não chegou, tá anoitecendo, acho que não chega mais. Beleza. Eu fui pro meu quarto, tomei banho, e ela falou, ó, vou preparar. Era uma casa de uma moradora, assim, sabe? Uma pousada, mas não é. É a casa da pessoa que ela abre para você. E daí ela falou, ó, você quer que eu lave tua roupa? Eu já lavo tua roupa. Eles são muito prestativos, assim, sabe? Eu lavo a tua roupa, vou preparar o jantar, que hora você quer jantar? Eu falei, ó, vou tomar um banho, fazer um alongamento, posso jantar a hora, 8 horas. Ah, tá bom. Ela falou, ó, se o rapaz chegar, outro peregrino chegar, a gente faz junto. Aí, beleza. Daqui a pouco ela bateu lá, ó, jantar tá na mesa, tá pronto. Aí eu sentei, tinha 2 pratos. Eu falei, acho que chegou outra pessoa, né? Beleza. Olhei ali, tinha aquela comida bem saudável, mineira, né? Um porquinho ali, um ovo, tudo de feijão, e eu já ali, né? Pô, Mas comendo, né? Salada, não sei o tudo quê, não uma sei o quê. delícia também, né? Daqui a pouco eu saio do quarto. Oi? Tudo uma delícia também, né? Comida caseira assim. Italiano, aquela, meu Deus, quando você vê aquele cheirinho que vem, né? É. Aí ele saiu do quarto, assim, um rapaz magro, branco. Eu olhei, opa, tudo bem? Daí você puxa um papo, né? E o coitado não conseguia nem falar direito, né? E eu gosto pouco de conversar, né? E aí, tudo bem? Prazer, Francisco? Tudo bem. Aí ele sentou na mesa, coitado, ficou assim, sabe? Daí eu falei, puta, acho que o cara não tá muito de papo, né? Não vou incomodar ele, né? Aham. Nem sei se a Paula tá aí, a mãe dele tá aí ainda Não sei se na ela live, voltou mas depois que caiu. daí eu falei assim, coitado, tá ruim, né? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, cara, tô muito mal, saí tarde de Águas da Prata, vim acelerando, não parei para almoçar, tô muito mal. E tô meio enjoado, não vou conseguir comer, vou no banheiro. Eu falei, Isso foi o beleza. primeiro E dia, eu, né? Você já na fez o primeira primeiro noite, dia, você está a primeira noite, tá? isso, a primeira noite, né? Na primeira pernoitada. O primeiro dia eu fiz sozinho. A Paula tá aí sim, ó. A Paula Aí, Costa. tá aí, exatamente. Não sei nem se ele já contou, mas ele deve ter contado para ela. E Cadê ele, daí Paula? oi? Não, eu perguntei pra Paula, chama teu filho aí que tem que estar aqui assistindo. Coitado, ele está no último semestre de medicina, ele deve estar fazendo as coisas estudando, porque Tá ele bom, está vamos ralando, seguir lá coitado. então. É. E daí eu falei, bom, deixa ele, né? Ele foi pro banheiro, coitado, tá mal. Ele voltou branco ainda, né? Eu falei, ó, toma uma coca aí, né? Ele, cara, não vou conseguir comer, né? Preciso. Eu falei, ó, pera um pouquinho, vou falar com a dona Natalina. Eu fui lá para a dona Natalina e falei, dona Natalina, coitado lá, tá bem ruim na mesa lá. A senhora tem um remédio, alguma coisa, um chá, porque o coitado tá bem ruim lá. Ela falou, vou pegar um remédio aqui para ele, não sei o que, não sei o que. Ó, tá ralando sim, coitadinho. Tá lá, tá estudando o Vinícius. Depois ele veio. E aí a dona Natalina trouxe um remédio lá e eu falei, ó, toma um remédio aí, não sei se não, até aquele momento a gente tinha se falado assim, meia dúzia de frases, só tinha falado que era Vinícius e que tinha saído de Águas da Prata. Aí ele falou, vou tomar um remédio, vou dar uma descansada, se eu melhorar depois eu vou. Eu falei, ó, amanhã você vai sair que horas, né? Ele falou, não sei ainda, eu vou estar até o lugar. Eu falei, pô, você vai até tal lugar. E era exatamente o mesmo lugar que eu tinha programado, né? E como eu falei, poucas pessoas fazem em 8 dias, né? Normalmente faz 10, 12, 13. Aí eu falei assim, bom, se você vai até esse lugar, é o mesmo lugar que eu vou, é a mesma cidade. Vamos sair junto de manhã, se você não tá bem, qualquer coisa, né? Aham. Tamo junto na saída.
Beleza. Ele falou, se eu levantar melhor, amanhã eu saio com você, beleza. Falei, ó, melhores, aí beleza. E fomos dormir. Fui dormir, né? No outro dia tava lá ele no café, zerado, né? Guri novo, 25 anos, né? Ah, Se fosse eu, tava 3 dias encostado. Aí tava lá zerado. Daí eu falei assim, pô, vamos sair junto, né? Aproveitar e vamos sair junto. E daí ali começou, a gente começou a andar, e daí quando a gente começou a andar, não consigo falar assim, mas... você recuperar, me diz só E uma daí a gente coisa, começou a andar, não, não tem problema. E daí a gente começou a mas... conversar um com o outro, né? E ele falando o motivo dele estar lá, né? Ele tinha sofrido, estava de luto ainda, aí bati um pouco com as minhas histórias, assim, daí eu falei, não, então vamos junto. E acabou que os 8 dias que ele fez eram exatamente os mesmos pontos que eu ia parar. Poxa, Porque também é outra coincidência que a gente fala, né? é, No caminho, eu até brinco que no caminho da fé falaram que não existe coincidência. é. Mas era exatamente as mesmas paradas que eu ia fazer, nas mesmas cidades, as mesmas distâncias, os 8 dias. Aí eu falei, pô, Vinícius, vamos junto. Né? Vamos junto aí, porque não é pra gente, a gente tem que ir junto. E acabou que foi muito bacana, porque a gente tava junto, mas às vezes assim a gente ficava 2, 3 horas sem se falar. Uhum. Cada um assim saía, se desligava, aí ele ia mais para frente, eu ia mais devagar, sofria um pouco mais, daí às vezes eu parava, ele continuava, depois ele me esperava. Enfim, foi bem bacana assim, porque foi criando uma amizade e não é que eu falo, não dá para explicar. É uma Sim. coisa impressionante assim. Foi Mas, bem bacana. mas assim, então vocês combinaram, mesmo que os ritmos fossem diferentes, a ideia era sempre vocês permanecerem de alguma forma junto, para daí começar outro dia junto. Exatamente, porque como as cidades eram as mesmas, a Sim. gente chegava na mesma cidade, ou vila, né? E às vezes ele estava numa pousada, eu estava em outra, né? Então amanhã se encontramos na praça às 6h30. Beleza, se Entendi. encontramos na praça às 6h30. Mandava mensagem, né? E ia embora. E assim foi. Teve algumas pousadas que a gente ficou na mesma, tinha agendado a mesma, até porque a gente se fica em cidades, vilarejos, às vezes, que tem 2 pousadas, né? Aham. Tem uma casa, né? Pousada a gente fala, mas normalmente é casa, assim, né? As casas das Uhum. pessoas. E daí a gente foi indo até o final, e eu falei, estamos programados para isso. No terceiro para o quarto dia, que eu estava bem, assim, tava bem judiado, assim, que o corpo começou a dar, foi terceiro para o quarto ou quarto para o quinto, É não me lembro. metade, né? É a metade da prova. É a metade da prova, exatamente. Aí o corpo começou a dar uns sinais assim que eu falava, não, realmente estou martelando bem o coitadinho, né? Estou judiando do chassi. E eu falava toda noite com o Bonato. Rafael Bonato como eu falei para quem conhece, que é o que já fez 3 vezes já o caminho a pé, correndo lá, né? Que nem um louco. É. E daí ele me mandava mensagem, porra, parabéns por hoje, não sei lá, amanhã você tem a serra tal, você tem lugar que é difícil, você tem lugar que tire 5, 6 horas para fazer 20 quilômetros. Então ele me dava todas as dicas para o dia seguinte, né? Daí eu Aham. passava para o Vinícius, às vezes que eu não estava junto. E daí no quarto para o quinto dia ele me passou e falou, amanhã o dia é bem pesado, amanhã é um dia fácil, no outro é bem pesado. Né? Aham. E esse dia fácil foi o que me deu a desligada, assim, sabe? Aham. Daí eu falei, puta, se hoje era o dia mais fácil e amanhã é um dia bem difícil, eu tô ferrado amanhã, não vou conseguir fazer em tudo, né? E daí eu falei pro Vinícius, Vinícius, se eu não conseguir, eu vou parar na cidade tal lá, né, que era metade, não lembro qual que era, e você continua e a gente, né, depois a gente vê. Pronto. Mas daí acabou que eu cheguei na pousada, tratei, alonguei, fazia umas pomadas, comia, banho, pé para cima, e no outro dia tava no Que legal. saía meio desengonçado no outro dia, mas conseguia andar, né? Então esse Bacana. foi bacana. Assim. E depois, até o final, assim. E daí no último dia foi bem bacana, porque a gente saiu de Campos do Jordão e ia chegar numa vila chamada Gomeral, que é metade do caminho de Campos até Aparecida. E daí a gente saiu, a gente tava chegando na pousada e ele falou, eu falei com a minha mãe, talvez ela venha para cá fazer o último dia com a gente. Daí foi bem legal, porque daí ela chegamos na pousada e ele confirmou, minha mãe já saiu, tá vindo, vai encontrar a gente aqui, amanhã vai fazer com a gente. E daí a Paula foi fazer o último dia com a gente, os últimos 30 quilômetros, foi super bem com a gente, puxando o ritmo, né? Porque ele é novinho, né? 25 anos, ela zerada, e eu ia sofrendo com os dois.
E eu tava me arrastando, parecia o Corcunda de Notre Dame, andando de lado, assim. Mas tava bem, deu certo. Que deu certo. Ah, que legal. Então, os dois. E já convenci ele, por sinal, a comprar uma bicicleta. Já comprou uma bicicleta. Eu tenho certeza. Já. E ele já corre, ele corre também ou não? Ele Não, ele é montanhista e escalador. é. Fazia escalada, faz escalada. Ah, E daí, eu contando as histórias, porque ele falou que foi para Chapada, eu falei, fiz a Chapada de bicicleta, né? Eu fiz tal viagem de bicicleta. Aí passava o pessoal de bicicleta, eu falava, ó, essa bicicleta é tal, assim, daí, porque a gente conversa de tudo, né, no caminho. Você vai conversando de várias coisas. E aham. daí ele foi se interessando e falou, pô, deve ser legal viajar de bicicleta também, não sei o quê. Não sei o quê. Aí pediu umas dicas, voltou para Vinhedo, ele é de Vinhedo, em São Paulo. Começou, ó, tô vendo uma bike aqui, tô vendo assim, o que eu acho? A Passou uns próxima, 10 dias e falou, ó, comprei. a próxima vocês marcam É, para fazer de bike. Ó. Você estava querendo alguém para fazer de bike, agora tem exato, mais uma opção. Olha, com certeza. a Paula falou que quase morreu no último percurso. Ela me escreveu, no dia ela falou, ó, chegou uma bicicleta aqui. Eu falei, pois é, né? Agora ele vai andar de bicicleta também. Não, É. mas ela falou que quase morreu no percurso que ela fez. Você falou que ela estava No sedada. percurso, é verdade. Não, mas ela foi super bem, acompanhou super bem. No finalzinho que judiar, porque depois dos 30 judia, como toda que nem maratona, né? Vai chegando perto dos 30, você tá bem judiado. Não, Então, parece ela foi fácil. super bem. Eu É. andei 1h30 no Parque Barigui sem achar que eu ia andar 1h30, que eu encontrei o Faf, né? Aí eu tava Uhum. voltando para casa, encontrei ele, já rodei mais não sei quanto tempo. Eu do outro dia fiquei com o pé doendo, porque não ando mais também, né? Não tá acostumado. O grande problema é isso. O pessoal até me perguntou, né? Como todo atleta, eles perguntam: o que é mais difícil, né? Fazer isso ou isso? Fazer Ironman, corrida de montanha, fazer não sei o quê. Diferente, né? E me perguntaram: é diferente. Mas eu vou dizer assim, ó, é porque eu fiz a sequência também, né? Como eu falei, foi caminhada muito longa durante vários dias seguidos, né? Sim. 8 dias. Mas eu senti mais dores, assim, mais incômodos na caminhada do que no Ironman, assim, sabe? O Ironman, e a cabeça também é diferente, porque o Ironman você já fez, você sabe. É. Você tá na natação, você fala, puta, tomara que acabe logo essa natação para eu pegar a bicicleta. Quando você pega a bicicleta é uma coisa diferente, você sai meio animado. É. Tomara que acabe a bicicleta para eu sair correr. Por mais que você esteja andando de lado, você sai correr, é diferente. Né? E daí você fala, puta, a corrida tá acabando. Ali a gente saía, vou parar para almoçar, puta, vamos andar de novo. É, Aí você vai tudo esquentando de novo. com certeza. Chegava no outro dia, dormia, amanhã eu tenho que sair andar. E daí sair andar de novo. Então, assim, a cabeça pega bastante, e o corpo também. Eu percebi isso agora que eu tô mais só nadando, né? Ou quando eu tava só correndo, o triatlo judia menos, porque você muda os estímulos, você fortalece, né, músculos diferentes, e se você tá treinando Exato. direitinho, você acaba, tipo assim, eu comecei a me lesionar, vamos tirar a idade do lado, para talvez não seja isso, mas depois que eu parei, Depois dos 30, né? mas eu comecei a me lesionar, assim, né? Senti alguma dor quando eu fiquei só com um tipo de movimento. Então é É. estranho mesmo. Ó, a Paula falou que o Vinícius ganhou um irmão para a vida, coisas do caminho. Eu que ganhei. É, Né? Pela idade podia ser até meu filho, mas é o irmão mais novo, para não dar a minha idade. deixa eu ver aqui, ó, o Emerson Nimbronis, eu não sei O agora. Brunísio, né? O grande Emerson na Rimatur, É, falou que vai fazer de bike. Vamos é, junto, Emerson. Eu falei para ele. eu conheço, não conheço? Pelo menos eu conheci alguém da Rimatur, será ele? Não sei. Deve ser. Do Deve triatlo, ser. é. E o Aron aqui Aham. fez uma pergunta, deixa eu ver. Chico, em algum momento bateu aquela sensação que eu estou fazendo aqui? Essa não. Vou ser bem sincero, essa não. Porque, como eu falo, tem coisas, eu vou ser repetitivo nisso e todo mundo me falava. Eu falei com umas 3 pessoas que fizeram o caminho antes, né? Que eu troquei assim mensagem. Aham, E são pessoas que não são religiosas, assim, sabe? A gente fala assim, caminho da fé. É que nem eu falei outro dia, né? Quando eu falava que ia fazer o caminho da fé, a pé, o pessoal me imaginava carregando uma cruz. Nossa, vai pagar uma promessa. E não, mesmo não sendo religioso, você fala assim, nossa, é muito, muito legal estar lá, sabe? É uma sensação realmente indescritível. Você tem que estar lá.
Porque você tem uma paz impressionante, porque é um silêncio, um visual assim muito bonito, tirando certos pedaços que você tem que usar uma estrada, né, entrada de cidade, tudo. Se 90% o visual é magnífico, sem barulho, sabe, aquela paz assim mesmo. Daí, lógico, você tem uma plaquinha até que dizia, como é que era, que as orações no caminho da fé vêm no ritmo dos seus passos. E é mais ou menos isso mesmo. Você fica só escutando o teu passo, né? Antes que perguntem, né? Provavelmente perguntem, foi com fone de ouvido? Não, em nenhum momento eu escutei música, né? Com fone de ouvido, justamente porque você vai com outro Sim, intuito. sim. Então você vai escutando o teu passo ali, né? Aquela batida, né? Para quem gosta até daquele crack-crack que faz do tênis na coisa. Aham. E você vai pensando um monte de coisa, né? Você vai imaginando, lembrando, é saudade que bate, é lembrança que você tem. Eu falo que você está chorando, uns 500 metros para frente você está rindo, né? Você fala, puta, mas eu tô aqui. Então, assim, o negócio de dizer assim, o que eu tô fazendo aqui? Nenhum momento me bateu. Legal. Teve esse dia aí da metade que eu pensei assim, puta, eu acho que 8 dias é Sim. complicado mesmo. O Mas, Deco tinha me falado, né, 8 dias. Eu falei pro Deco 10 dias, ele falou, 10 dias é complicado. Aí eu falei, putz, ele falou 10 dias é complicado, 8, então deve ser pior. E acho que ele tinha razão. Aí eu pensei assim, acho que eu vou ter que dar uma descansada, né? Mas daí no final acabou que deu tudo certo e tocou em frente, né? eu não Mas tenho. é judiado, assim. Eu digo, quem quiser fazer, assim, faz um pouco mais de dia, né? Ou se prepara para fazer desafio, mas em O 10, que 12 dias para dá para fazer. mais é. O Edu Sovieski que entrou aqui também, já chamei ele. Assunto para Dedé. Nossa, entrou um amigo meu do Anjo da Guarda ali, ó. Adriano Bunesi Rocha é um amigo meu da infância. Olha aí, ó. Amigo meu dos 12 anos. 14, por aí. É. É bom, a rede social Então, tem trazido algumas coisas bacanas é, para a gente, né? A gente acha umas pessoas assim que a gente perde contato e de repente estamos ali. aparece. É. Exatamente. O Arão tá pimentando aqui, ó. Ele falou que tendo ele como amigo já tá pagando promessa. É verdade. Fala para ele tem que ir para lá para ele parar de arranjar confusão, que ele arranja confusão em tudo É? sempre. Discute com as pessoas na rua, tem que ficar calmo. Para lá ele vai aprender. Então tem que fazer dos 700 de volta mesmo, né, Chico? Só para vocês não. Exatamente. Legal. Exatamente. Mas assim, o objetivo e essas distâncias todas, as várias ramificações, todas elas o pessoal faz para acabar em Aparecida? Sempre acaba em Aparecida. Eu até postei, eu tenho um mapa aqui, mas não vai aparecer direito, mas você tem todas as ramificações no site lá, Para acabar em caminhodafé.com.br, lá, Aparecida. sempre acaba em Aparecida, né? Eles saem de vários lugares, mas no final sempre se junta e chega em Aparecida, ali. Que é onde você pega o certificado. Daí você tem quando Ah, você pega, acho que, tá vendo? Você ganha um certificadozinho com o nome, lindo. depois você completa. Ah, Porque você vai preenchendo, acho que vai dar para ver aqui, ó. Ó, você vai preenchendo durante o caminho e vai carimbando, tá vendo? Ó? legal. E carimba, o que é? Você tá A pousada que carimba? Ou tem um local que o peregrino tem... pousada, restaurantinho, padaria, em tudo que é lugar você carimba. E o mapa é esse aqui, né? Então tem um mapa aqui, ó, tá vendo? Várias Sim, ramificações. sim. E Aham. daí você vai carimbando, sempre tem assim, carimbe aqui Ah, sua credencial. tá bem Daí você tá passando organizado. num lugar lá que vende pastel, o cara carimba, né? Aham. Pousada, o cara carimba. Restaurante, o cara carimba. Padaria, o cara carimba. Então tem vários lugares que tem o carimbo, né? E esse lugar que vocês passam é só, tipo assim, carro passa ou não? É só bicicleta e a pé? Não, passa, tem trechos que eles não indicam para carros normais, né? Tipo a Serra da Luminosa é uma serra bem íngreme. Até um vídeo que eu postei aparecia acho que era um Mitsubishi subindo assim, fazendo força, eu até comentei, ó, estamos subindo isso aqui que o carro está sofrendo, porque é bem íngreme e é terra assim, uma areia fofa assim, sabe? Uhum. Então, se chover, por exemplo, não passa, carro normal não passa. Tanto que os carros de acompanhamento, eles não vão pela serra, eles desviam uma outra estrada para encontrar os peregrinos, quem está fazendo acompanhando, em outro ponto lá para frente. Então, alguns pontos os carros não passam. Eu diria que 80% passa do trecho, né? 80% do trecho dá para ir carro acompanhando.
Aham. E você vê até alguns carros, o trajeto passa bastante pessoas assim, andando de carro, por causa dos carros de apoio, os moradores também. E isso é uma coisa bem bacana também, porque às vezes, principalmente no final do dia, eu estava lá à tarde andando, parava para dar uma descansada, o Vinícius está mais para frente, assim, eu parava para descansar, passava um carro. Você está precisando de alguma coisa? As pessoas dali têm água, tem, tem Não. um saquinho, às vezes, quer um saquinho desse aqui com paçoca e uma água, um copinho d'água? Pô, do nada assim aparece um carro e Aham. te dá. Você para na casa das pessoas, a gente parou numa uma senhora que estava secando café na parte de Minas ali, que tem uma parte que você passa bem pelas plantações de café, assim. E ela estava passando e eu fui tirar foto, porque minha irmã tem uma marca de café, né? Fui tirar foto. Aham. Comentei com ela, ela falou, não quer entrar, tomar um café? Tem um bolinho, eu faço um pão, sabe? As pessoas são, qualquer Bacana. lugar que você passa, assim, as pessoas são muito, são pessoas de coração muito bom, assim, sabe? Até porque, lógico, aquilo ali gira tudo para eles também, mas as pessoas em si do caminho são pessoas boas que você encontra, assim, sabe? Então é bem bacana isso. Legal. Muito bem atendido em todos os lugares, assim, então é bem legal isso. Curiosidade aí, também orientação para quem, né, por acaso quiser fazer, porque você, tipo assim, tem um site, é uma organização, é o que eu vou, como que faz para poder você sair, né, da pousada? Aí, Você falou, você perguntou, tem mais alguém? Ah, não, hoje é só você. Como que é esse início, né? Eu decido fazer. É, quem eu procuro? você hoje tem até empresas que fazem, né? Eu até encontrei uma moça lá que eu troquei mensagem pelo Instagram, tudo me deu bastante orientação, chama Na Trilhas. Ela É, tá até lá com um grupo de pessoas. aham, Então ela leva grupos de pessoas para fazer a peregrinação. Ela tem um carro de apoio, ela tem já as pousadas. Então, se entendi. você quer fazer, você pode pagar um pacote para ela, ela te organiza tudo. Ah, eu quero fazer de Águas da Prata até lá. Então ela faz isso. E se você quiser fazer que nem eu, por exemplo, fazer sozinho, você vai lá no site Caminho da Fé, programa tudo, tem mapa, é perfeito, assim, você consegue fazer tudo. Como eu falei, eles te dão a distância, as plaquinhas vão constando sempre de 317, que é a distância total, né, até o final. Então as plaquinhas são em ordem regressiva, sempre pares. Então você começa lá 316, 300, 382, assim vai. E nessa lista de pousadas, e ali, por exemplo, no site, você tira a pousada tal está no quilômetro 284. A pousada tal está no quilômetro 112. Então você consegue programar certinho em qual cidade que é e qual a distância que você tem que andar até aquela pousada, né? Aham, Então é super, super fácil assim de organizar. Lógico, você tem que ter um pouco de planejamento justamente para saber, ó, eu vou andar tantos quilômetros por dia, eu vou ter que almoçar em tal lugar, eu quero andar menos, eu quero andar mais. Mas tem muito lugar assim de parada com água, tudo. Sim, você não fica mais do que, vamos chutar longe, assim, 12 quilômetros sem um ponto de apoio que você possa comprar alguma coisa. Sem contar as capelinhas que tem água, banheiro, tem lugar que a capelinha tem um banheiro do lado. Eu até uhum, botei um vídeo lá, mas limpo, impecável, assim, sabe? Com legal. papel, com álcool gel, que tinha tudo, produto de limpeza para se fazer a manutenção, tudo ali, que os próprios peregrinos e o pessoal da região fazem. Então é Bacana. muito fácil de organizar. E muito seguro também. O pessoal me perguntava, mas é seguro ir sozinho? Seguríssimo, sabe? Assim, em momento nenhum eu tive receio de segurança, né? Quando se chega perto, assim, de Campos de Jordão, que é uma cidade maior, assim, então você fica meio receoso porque ele passa num trecho mais escuro. A gente chegou à noite também em Campos de Jordão, né? Então era à noite, tinha umas casas meio abandonadas, porque é casa de veraneio, assim, que não tem ninguém, Aham, umas ruas escuras. Então era mais complicado. Mas em termos de organização, assim, é tranquilo. Ó, o Edu tá falando ali, tem que ir de barreca sem esse esquema de pousada. Dá para fazer também. Inclusive, tem uma serra, acho que é a Serra do Caçador, tem uma casa que está lá, aberta, e você pode acampar lá, tem chuveiro, tem água potável, tudo, para você bacana. poder fazer um acampamento lá. Né? Então, quem quiser fazer de barraca, dá para fazer também. Tem alguns lugares que dá para fazer. Que legal. É bem bacana. Minha É, amiga lá. é muito, muito bem feito, assim, sabe? Eu digo que o Caminho da Fé é muito organizado, é muito prestigiado, assim, por quem está lá. Uma coisa que até um amigo meu, que tem uma página no Instagram também, do Endorphines, que é um pessoal lá do Vale Europeu, que eu conheci, e ele foi para lá por coincidências do Caminho da Fé,
uma semana depois que eu estava, ele foi para lá também. Chegou essa semana. E ele falou, Chico, é muito fácil de organizar. Então, você mesmo indo sozinho, assim, você não vai dormir à noite, sabe? Não vai ficar na rua, digamos assim, sabe? Aham. É muito tranquilo, né? Bacana. Então, vale muito a pena. Eu acho que o Caminho da Fé é muito bem feito. É, é bom, né? Porque o pessoal sempre fica falando, né, do Santiago de Compostela e tal, é fora do Brasil, e de repente vai direto para lá sem saber o que conhece aqui dentro, o que tem aqui dentro, que tem, É, de repente, a mesma, exatamente. uma estrutura até melhor, né? Não dá para Uhum. falar que a gente não conhece, mas. O pessoal, eu encontrei algumas pessoas que fizeram Compostela também ali, eu já tinha lido relatos também na internet. Eles comparam bem, assim, em termos de paisagem, falam que é tão bonito quanto, porque realmente é bonita a região ali, para quem não conhece, né? E em termos de dificuldade, essa parte das serras ali é bem complicado. Compostela, o trecho menor de 300 e poucos quilômetros lá, tem menos serra, menos montanha do que aqui, inclusive o pessoal falou. Então eles falam assim, é um bom preparativo e o pessoal às vezes desvaloriza o que está no Brasil, como você falou, né? No Brasil, é. E tem pessoal de fora já vindo para cá justamente para o Caminho da Fé por conhecer e que está ficando famoso lá fora também. Olha só, que Bem bacana isso. bacana. E, Chico, e para coroar tudo isso ainda, você linkou com uma parte social, né? Esse teu desafio, como que foi isso? Sim, é verdade. Então, isso aí também foi uma ideia que, na verdade, a gente faz algumas ajudas sempre assim, né? Mas aí quando eu falei, puta, eu vou fazer o Caminho da Fé, será que não dá para ligar alguma coisa? Também decidi 2 semanas antes, né? Quando eu fechei o Caminho da Fé, eu consegui fazer as pousadas e organizar tudo. Eu falei assim, puta, dá para fazer alguma coisa. E daí eu me veio nessa cabeça da cesta básica, né? Essa dificuldade que o pessoal tem ultimamente, a gente está vendo um monte de pessoa aí passando dificuldade, né? Não precisa nem falar. Aham. E daí eu entrei em contato com uma empresa que vende cestas básicas, HR Cestas, e falei, ó, vocês conseguem fazer uma cesta assim, assim, assado, tem que ser um valor mais ou menos assim, para não ficar tão caro, né, para poder arrecadar, e que eu consiga arrecadar em torno de 300 cestas, né, porque se pelo menos 300 pessoas participarem, né, a gente consegue arrecadar. E daí ele falou, não, eu faço uma cesta, um link direto para você, me diga o que você quer na cesta, né, eu consigo alterar uma outra coisinha aqui, eu fecho nesse valor para você, e daí a gente vai arrecadando. E foi bem bacana, porque o pessoal comprou bem a ideia, assim, né? Que eu até falei que a cada 100 cestas eu daria mais 10, né? Eu sempre completava 10 a cada 10 cestas, 100 cestas. E assim, foi muito rápido. As primeiras 100 cestas já foi logo assim, nos primeiros dias, assim, 5 ou 6 dias. Depois, 200 já foi em 2 semanas. E eu imaginava que ia levar um mês para levar as 30, Aham. 300 cestas. E as 300 atingiu, assim, 15, 20 dias, acho que foi, se não me engano. 17 dias. Agora não lembro certo, assim, que eu também demorava a ver. E daí acabou que passou um pouco e eu falei, pô, mas se já tem 300 e pouco, a gente pode chegar um pouco mais, né? Né? E daí acabou de eu fazer a meta dos 300, dos 400 cestas, né? Depois que eu voltei, eu falei, então vamos tentar. Que bateu essa semana aí as 400 cestas. Daí eu encerrei a campanha. Que Deu legal. praticamente um mês de campanha, deu 35 dias, Aham. mais ou menos, e daí eu encerrei a campanha com as 400 cestas. E agora Bacana. eu vou programar a distribuição delas, né? Tem um asilo que eu ajudei já outras vezes, e ajudo algumas vezes, que eu vou distribuir uma parte, mas a maior parte também vai para o Instituto Renault lá, que tem a Associação Borda Viva e uma outra associação, que são duas associações assim, de moradores que eles ajudam. Então, Aham. grande parte dessas cestas vai para lá, né? E tem a Central das Favelas também de Curitiba, aqui, região, que ajuda. Então, o Instituto Renault também participou, divulgou internamente lá na Renault, comprou a ideia, e daí a gente Legal. conseguiu, vai fazer essa entrega, acho que daqui uns 10 dias mais ou menos, a gente consegue fazer essa entrega aí, das 400 cestas. Que Foi legal. bem bacana, né? A gente fala 400 cestas, mas se você falar em tonelada, é mais de 4 toneladas, porque cada cesta acho que são 11 quilos, assim. Então é realmente bastante, assim, eu fiquei impressionado. Eu achei que os 300 já era considerar, mas 400 realmente foi bem bacana de conseguir, Parabéns, né? parabéns aí pelo desafio, parabéns por conseguir unir também tantas pessoas aí em prol do bem maior, né? Esse foi, eu até falei, né, que o desafio não foi só meu, o desafio era de todos, né? Eu falei no começo que o desafio esse ano não ia ser
só meu, né? Ia ser de todo mundo. E realmente o pessoal comprou ideia, me mandava mensagem. E até isso era uma coisa que eu queria falar, se tiver mais um tempinho, Vou que eu falar. até falei, é impressionante como o pessoal, a gente fala assim que pequenos gestos, às vezes, para as pessoas contam, né? Então, assim, muitas pessoas, quando souberam que eu ia fazer, me mandavam mensagens assim, ó, você pode fazer uma oração, você pode acender uma vela, você pode pensar Legal. um amigo meu que tá, meu parente que está num tratamento X, Uhum. você pode fazer uma oração, pode agradecer. E é bem, por exemplo, minha avó faleceu, você pode fazer uma oração por ela. Então é impressionante como as pessoas às vezes se ligam por pequenos detalhes e são pessoas assim, como você falou, que é de rede social, que às vezes a gente não tem um contato tão direto, Aham. né? Eu cito assim também uma amiga minha que me escreveu, perdeu o pai umas 2, 3 semanas antes de eu viajar. E o pai dela, era a primeira cidade que eu passava, era a cidade do pai dela, né? E Uhum. daí, quando ela postou o negócio do pai dela, eu falei assim, ó, eu vou passar na cidade do teu pai. Nossa, ela me mandou uma mensagem super legal, assim, sabe? Ah, bacana, participou da promoção do negócio das cestas, assim, foi muito legal. E eu cheguei lá, você chegava na cidade, era Andradas, era a primeira cidade, você chegava e normalmente é num vale você via a cidade de cima, né? Até eu preciso postar essa foto. E eu tirei uma foto e mandei para ela, eu falei, tá aqui a cidade do teu pai. E, nossa, para ela era uma alegria, assim, porque acho que ela nunca. Fazia anos que não ia na cidade do pai dela, assim, sabe? Então, assim, pequenos gestos, assim, que você fala assim, nossa, como significa tanto para a pessoa eu Uhum. estar andando aqui e pensar uma coisa, né? E até, às vezes eu falava, nossa, recebi uma mensagem ontem que alguém pediu, deixa eu dar uma olhada aqui. Você está Uhum. andando, que nem eu falei, você pensa muita coisa. Aí andava e falava, não, pediu isso aqui, vamos fazer uma oração, vamos fazer isso. Porque é um Aqui, gesto né? ridículo, assim, que eu digo, simples Sim. e que conta muito para as pessoas. Então é impressionante como isso, eu senti isso, assim, que diferente dos outros desafios, É. agregou muito mais as pessoas, assim, para isso, sabe? Foi bem interessante isso. É uma conexão, né? Eu não precisa ir longe. Quando eu soube que você, que eu conheço, que estava saindo lá de Águas da Prata, que tem todo um significado para mim, né? Que é um Para pouquinho mais você também, exato, porque eu, de né? repente, pequenininha, ia para lá, que a minha avó tinha casa lá. Então, eu conheço o Clube de Águas da Prata, eu conheço o balneário que não existe mais lá, tá Isso, largado. Existe, mas tá largado. Mas aquela piscina, eu tenho foto naquela piscina de criança, eu entendeu? acho que virou uma casa acho que virou uma casa de repouso de idosos, se não me engano, que eu Olha, passei lá. até 2 anos atrás ainda estava É, abandonado, não sei como que tá agora. Mas assim, Águas da Prata tem um grande significado para mim. Meu tio tem casa lá ainda, então só o fato de saber que você estava lá já cria essa atmosfera que você é, estava falando que as pessoas estavam pedindo para você, né? E é exato. muito legal, é uma conexão diferente que realmente, você vai para uma prova, você vai para a prova já pensando em tempo, em velocidade, quer melhorar, quer isso, quer aquilo, vou comer o quê, vou fazer qual. É diferente, é outra energia que você foi atrás de outra coisa, né? É bom ter essa experiência. Exatamente. Isso eu ainda não tive. E isso é interessante. E isso é interessante falar também, porque eu vi muita coisa, principalmente os ciclistas, né? A gente fala assim, hoje tem muito tipo de ciclista, né? Quem pedala mais antigo aí sabe que é meio diferente. E eu vi muito ciclista lá que passava por a gente assim rapidinho e parava no almoço. Às vezes você estava num ponto comendo um negócio no almoço, alguma coisa, e o pessoal, não, eu tô fazendo 100 quilômetros por dia, eu quero fazer entre dia. E lá, justamente, eu acho que o objetivo lá, e eu agradeço mais uma vez ao Deco, que ele falou para mim isso, Chico, lá, o objetivo é outro, vá para aproveitar o caminho, né? E assim, você tem que ir mesmo para aproveitar o caminho, porque o caminho tem muita coisa legal assim que acontece, né? São coisas que você vai passando, aí você para, tira um visual, tira uma foto, para na casa de alguém para comer, a pessoa vem te fazer um pão com ovo, que até eu tirei uma foto lá. Eu cheguei lá, não, eu faço um pão com ovo para você. Ah, então tá bom. Enfim, são tantas coisas, detalhes assim, e você encontra uma pessoa e fica conversando com ela. Às vezes você está andando, a pessoa está do lado, conta uma história dela ali, né? Então, assim, você tem que ir para aproveitar o caminho. Não é assim a coisa de fazer uma competição lá. Eu vou fazer o caminho da fé em 3 dias. Eu falei que eu fiz em 8 dias porque era o tempo que eu tinha. Né? Eu não podia ficar mais de 10 dias porque eu não tinha mais tempo útil para isso, né? Para fazer. Mas se você puder fazer, vá com calma, aproveite cada quilômetro, né? Cada trechinho, porque cada trecho tem
tem sua parte boa, assim, sua parte especial para ver. É bem legal isso. Então você tem que ir com a cabeça mesmo de fazer o caminho. Não é da fé. Eu falo que a fé, cada um tem a sua, né? Não é uma fé religiosa, né? É um caminho de fé do seu pensamento, da sua Você, parte boa com você mesmo, do que você acredita, né? Para é, aquilo ali. é o desacelerar, né? É o também você olhar para dentro, é aquilo que muita gente está falando hoje e até para a parte esportiva, e a gente está vendo nas Olimpíadas, essa questão toda de é necessário mental mais do que nunca, né? Mas a Exato. gente foi aprendendo, agora falo a gente, porque quando a gente começou lá atrás, esporte não tinha nada disso, né? Pelo menos não oficialmente, ou não para atleta amador, Nos né? tempos O técnico antes, se virava no né? se o técnico era legal, É, tinha uma boa cabeça, você não sofria, entre aspas, com isso, você, né, graças a Deus, acho que tanto eu quanto você, em relação a isso, a gente sempre teve técnicos bons aí que nos orientaram e a gente não teve essa crise mental para nossas provas, exato. né? Mas hoje isso está muito aparente, né? E o quanto é necessário. E quando você Uhum. vai fazer um trajeto como esse, que não é competição, primeiro você tem que desacelerar, né? Botar no modo off e conseguir Exatamente. aproveitar o gostoso, estar presente, né? A tal da atenção plena que todo mundo Uhum. fala, o mindfulness, estar com presente no momento, não adianta ficar pensando lá na frente, já quero chegar em tanto tempo, mas eu já fui É, lá atrás X tempos, é diferente, realmente tem que com a proposta diferente, senão não aproveita o que seria para aproveitar. exatamente. E Legal. ali você vê muito isso, assim, o famoso cada passo no seu passo, né? Mas como você falou assim, eu não posso me comparar e chegar para outro assim, eu estou fazendo em 8 dias, você está fazendo em 10 dias, né? Não é uma Nossa, eu vejo gente fazendo em 12 dias, 15 dias, que eu falo assim, nossa, ela tá se esforçando muito mais do que eu. Você vê muitas pessoas lá, sabe? Assim, idoso, pessoa acima do peso, pessoa carregando coisa, pessoa simples, de papete, de chinelo, sabe? Assim, se fala assim, nossa, a pessoa tá fazendo, e eu tô aqui reclamando, ou me gabando que eu vou fazer em 8 dias, né? Eu não posso me comparar a isso. Aham. Porque para ela tá no mesmo esquema que eu ali. Ali é todo mundo igual. Vai sofrer igual, vai passar. E ela vai fazer o mesmo caminho que eu. Né? Não é porque eu fiz em 8 dias que eu vou fazer melhor que ela. Ela fez em 12 dias e às vezes se superou muito mais do que eu. Às vezes ela tem uma cabeça muito melhor que eu. Às vezes ela está passando por uma fase muito mais difícil do que eu. Né? É. Como eu falei, cada um ali tem seu objetivo. E lá você enxerga muito isso. Né? Porque se enxerga pessoas assim que vão com objetivos que você nem imagina que a pessoa está passando e está ali fazendo isso. Né? Então é um pouco de você enxergar pelo outro e falar assim, nossa, mas será que eu na situação dessa pessoa estaria aqui Tá fazendo. com toda essa garra, com toda essa força, com um sorriso no rosto nesse momento, né? Então você fala assim, nossa, é impressionante mesmo. Então é coisas do caminho. Que eu falo assim, o caminho tem sua Só volta a dizer, né? Nossa, porra, quem vai para o caminho da fé vai falar sempre isso. Vai. Porque é uma coisa impressionante. Como você falou, você já vai com uma cabeça diferente, mas lá realmente as coisas acontecem de outra forma. Assim. Então é bem legal. E essa desaceleração, esse mindset diferente, né, que você falou, você vê nas próprias pessoas que moram lá. As pessoas, às vezes, numa casa simples, atendendo você como se fosse a melhor pessoa do mundo, a pessoa nunca te viu na vida, Uhum. te recebendo na sala de casa, assim, sabe? Você fala assim, nossa, mas eu tô na sala da pessoa. É, A pessoa, toda a casa dela abrindo, ela nunca me viu na vida. E tá me recebendo, lavando minha roupa, fazendo comida para mim, com um sorriso no rosto, com gratidão de dizer assim, nossa, obrigado por estar tomando café, uhum. comendo esse bolo, fazendo essa carne aqui para você. Então você fala assim, nossa, por que eu sou melhor que essa pessoa? Essa pessoa feliz da vida e a gente vê tantas pessoas com muitas coisas reclamando, né? Você fala Exato. assim, puta, a pessoa reclama. Que nem eu falei pro Vini, eu e o Vini sempre comentava, né? Não vejo a hora de chegar, tomar um banho quente. Pô, é um chuveiro elétrico, às vezes caindo um pinguinho de água, água nem tão quente. Puta, se chegava era o melhor banho do mundo, Sim. né? Então você fala assim, então a gente tem que agradecer às vezes as coisas que tem para dar valor, porque às vezes tem coisas que você é tão corriqueiro para você que você fala assim, Passa puta, batido, é né? meio clichê isso, né? Mas passa batido do que você tem. É clichê, mas ali você sente bem isso, sabe? Porque justamente por essa indiferença entre as pessoas, né? É. É interessante. Você está Caminho falando, da fé, né? É o que eu falo.
não tem nada a ver de caminho, nada, mas assim, só por essa questão da vida simples, né? Como eu estou morando perto do mar e estou todo dia ali, madrugando com os pescadores, então, na verdade, a gente está chegando, os barcos estão, né? Você pode comprar, enfim, o peixe na hora, ele limpa para você, você acaba pegando amizade, mas é um pouquinho, né? Só traçar essa correlação do pessoal simples que você está falando. Eles não têm todos os bens, de repente, que a gente tem, não tem a mesma estrutura, mas estão lá, estão bem para ele, vai lá, vai no mar, Sim, vai curtir a dele lá, tem exato. como sobreviver, e daí? Tá de Havaiana, tá de, né, da roupa lá, de uma camiseta, uns shorts, igual tem um outro lá que é um, não sei se ele, a gente até chama ele de náufrago, eu não sei necessariamente se ele, se ele tem onde morar, porque ele não é morador de rua. Mas assim, ele chega, a gente cumprimenta, ele é o cara que fica sempre buscando na beira da praia alguma coisa que tenha perdido o óculos, não sei o quê, e aí ele, Tem né, um como ele valor. conhece a gente, ele não vende para ninguém. Os nossos primeiro ele perguntam, olha, achei isso aqui, não sei o quê, né? É de vocês, da equipe e tal, não sei o quê. Aí ele não vende. Mas tá lá, tá sempre lá, de bom humor, comenta, fica lá, ué, não tá fazendo Sim. mal para ninguém, deixa eles, né, ué, e ainda ajuda a gente, o cheiro, não tá, não deixa de falar que a gente tem mais posses que eles, ou estudo, né? Então, Exato. E às ajuda a vezes ele está gente. melhor que muita gente que fica batalhando e correndo atrás. Tem uma história, até eu contei na época, no Caminho da Fé, uma das várias histórias que eu contei para o coitado do Vinícius, quando ele estava do lado lá. Quem sabe, me conhece, sabe que eu falo um pouco só, né? Mas tem uma história que fala justamente de um pescador que sempre ia pescar, morava na praia, tinha uma vendinha de peixe e o filho foi estudar, né, na cidade grande e Ah, voltou e falou: pai, você tem que melhorar isso, vamos fazer uma loja maior, coma mais, compre outro barco, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Faça isso e começou a fazer, você tem que empreender mais, tua cabeça tá. Aí o pai falou: tá, mas por que eu vou fazer tudo isso? Não, porque você precisa ter uma renda para o futuro, não sei o que. Tá, mas e no futuro? Não, porque daí você pode se aposentar e viver na praia com um barquinho e pescar. Ele falou assim: mas eu já faço isso hoje. ah, Já é o que eu faço hoje. Por que eu vou brigar tanto para lá no futuro eu ter uma coisa que eu posso ter agora? aham. Então ali a gente vê exatamente isso. A pessoa está feliz de estar ali, né? De atender, de recepcionar você. Então é bem bacana. E o caminho da fé, logicamente, com essa popularização que teve, ajuda muito a região. Eles até falam assim, ó, valorize a pessoa, né? Ah, vai lavar roupa. Não é que a pessoa vai lavar roupa, ela se sente bem, e você, lógico, ajuda um pouco ela ali, porque você Sim, paga um pouquinho para lavar roupa, aham. mas ela se sente bem naquilo ali e está valorizada e o caminho ajuda eles ali, a renda também na região, né? Então, Então, o ciclo acaba se fechando, né? De é. alguma forma ali. Bem interessante. E é o ciclo do bem, né? Ninguém tá querendo ser mais que ninguém, simplesmente é uma troca lá, igual você Exatamente. falou, vai lavar roupa, vai dar algum valor lá que não é exorbitante, é simplesmente pelo serviço, mas que Uhum. empenha o pessoal. Olha, Chico, depois dessa, É. você tem que escrever teu livro, né? Já falei isso ó, lá atrás, escrevi tantas histórias, tem Tem tanta que fazer coisa mais aí. alguma coisa ainda para dar mais capítulo no livro, né? Senão não vende. Pensa no primeiro volume, segundo, terceiro, daqui a pouco você não lembra mais. Ou você guarda todas as suas histórias. Não, isso aí eu tenho tudo. Pode ficar tranquilo que eu tenho tudo guardadinho no arquivo isso aí. Para você que é das antigas, você lembra que eu sempre mando um e-mailzinho no final do ano, né? Quando eu fazia minhas provas, eu mandava um e-mail. Eu tenho tudo arquivado. Isso aí Sério? tá virando uma enciclopédia. Olha, não, então já tem capítulo 50 aí, porque tem muita coisa. Acho que alguma coisa tem. Mas Ah, que a legal. gente pensa no assunto. Não, Tá eu tranquilo. lembro, já falei lá atrás quando você fazia esses teus textos. Agora, então, é outra Né? perspectiva. O Chico antes e depois. Isso é verdade. Posso te dizer que o esporte mudou bastante, assim, Sim, você me conheceu até durante o esporte. Eu falo sempre que o esporte muda, assim, as pessoas radicalmente, né? Às vezes por bem e por mal, mas, assim, na maioria das partes por bem. tudo Eu bem. acho que muda a cabeça, assim, né? Porque tem os que ficam muito, né? Filha, Competitivos, não sei o quê. Então, assim, eu acho que realmente o esporte ajuda muito a cabeça da pessoa, né? Se ela souber fazer da boa forma, você sabe disso, como você falou, a gente teve vários exemplos disso. Mas realmente, esse último desafio, eu posso dizer que foi um dos mais bonitos que eu fiz, assim, mais legais para mim, assim, sabe? Que realmente é um dos que mais mudou minha cabeça, assim.
Legal. A gente tenta, às vezes, mudar um pouco a cabeça, né? Se controlar naquilo, mas às vezes a gente não consegue, né? A gente vive num Sim. mundo meio complicado. E às Ah, vezes você fica meio que se controlando, mas realmente ali é uma chave que virou assim que é impressionante, né? Então, para quem me conhecia, já sabia que eu era emotivo, que eu era chorão, que eu gostava de fazer as coisas, olha, mas ali realmente é impressionante, assim, uma coisa que eu não imaginava que fosse tão forte olha só. estar lá, assim, sabe? Dessa questão justamente da cabeça, de você pensar e repensar e falar assim, puta, mas será que aquilo eu estou fazendo certo? Será que eu não posso fazer de outra maneira aí? Será que eu não posso fazer isso aqui também? Então, realmente foi o desafio mais especial, assim, que eu fiz, assim, bem legal isso. E o bom que é o que você comentou, né? Você viu idosos, você viu gente, você andou com gente mais nova, né? Porque a gente acha que alguém de 20 e poucos anos não vai ter paciência, mas enfim, se o Vinícius estava lá é porque ele tinha um objetivo e conseguiu também, né? Cumprir. Então, depende E é da fase de interessante cada isso, um. porque falando do Vinícius novamente, mas é que o Vinícius vai ser sempre uma história, né? O Vinícius Sim, tem um bom capítulo no livro, diga assim. sim, sim. Mas é engraçado porque, como você falou assim, era eu de 46 anos, gordinho, né? Sabe que eu tenho um porte muito bem atlético, né? Gordinho que sofria ali, não sei o quê. Ele, 25 anos, recuperado no outro dia, saía que nem novo, saía do almoço querendo correr já, e eu tinha que ir a junta, tudo se endireitar de volta cada vez que parava. E assim, ao mesmo tempo, ele tinha umas coisas de gente mais nova que a gente fala, né? Tipo, não levou lanterna. Eu falei, pô, como é que você não fez com lanterna? Você é montanhista. Então, assim, acabou que eu tinha lanterna, mas ele tinha um mapa digital no celular, né? Então, eu falava assim, não, vamos se segurar um pouco mais. Ele falava, não, vamos te puxar um pouco mais aqui para... isso foi bacana, assim, sabe? Porque a gente acabou encontrando um equilíbrio entre os dois, assim, que complementava, né? Ele às vezes ficava quieto, não falava, eu falava demais, eu falava assim, isso, eu estou falando demais, deixa que eu paro. Às vezes eu ficava quieto, ele falava alguma coisa, vinha com uma pergunta, então foi bem bacana isso. Que E legal. isso acontece várias vezes no caminho, né? Se encontra às vezes uma pessoa mais velha, idosa, andando, se começa a conversar. Encontrei um menino de 14 anos lá dando exemplo para a gente Ah, também, né? Pô, com 14 anos. Quem que um menino de 14 anos vai fazer o caminho da fé? Né? Eu perguntei para ele, Ah, Gabriel, Gabriel, por que você veio fazer o caminho da fé? Ele falou, minha mãe falou uma vez, a palavra dele assim, minha mãe falou uma vez que queria fazer, eu pensei, veio uma luz e eu falei, eu vou fazer o caminho da fé. E chegou o momento do caminho da fé. Bem assim, um menino de 14 anos. Eu falei, mas é exatamente isso que acontece. Vem a chamada, você fala, não, eu vou fazer agora, eu vou fazer. E um menino de 14 anos, que eu falei assim, porra, como é que um menino de 14 anos, de idade do meu filho, é. né, pode me ensinar um negócio tão simples, né? Ora, no primeiro dia teve bolha, ele falou, eu tive uma bolha no pé, me estourou, achei que não ia, depois tinha uma câimbra que achei que não ia mais, deu uma descansada. Falei, está aqui? Não, estou aqui, vou seguir até o final. E eu acompanhei ele, até tá no Instagram, tudo, e ele foi até o final. Então, assim, é de 14 anos a 70 e pouco, 76, 80, que a gente encontrava, gente magrinha, gente gordinha, Aham. né? Então, você se encontra de tudo, e cada um te dá uma lição que você fala assim, nossa, é impressionante, né? É o conjunto das coisas que acontece. Bem legal. Realmente, alguém tão jovem assim, a cabeça, igual você falou, veio chamado, ele tem alguma missão especial lá, porque a gente sabe que adolescente não tem paciência, mas nem Não, para um né? quilômetro, né? Eu até brinquei, eu falei, mas vai dizer, você trouxe videogame na mochila aí, né, para ficar jogando de noite na posada? É. Dele, não dava risada, tudo. Ele ficou contando que ele joga beach handball, nem sabia que existia isso, handball de praia. Aí ele foi contando para nós como é que é as regras, é bem legal, é É. bem bacana. Então, coisas do caminho, que eu sempre costumo falar, né, coisas que acontecem no caminho da fé, porque tem que acontecer, né? Se encontra várias pessoas, assim, é bem legal. E cada uma delas, como fala, busca um negócio que quando a pessoa fala, vai lá no teu inconsciente e fala assim, puta, mas olha, isso aí aconteceu comigo, ou isso aí me lembra tal coisa. É interessantíssimo, é bem legal isso. Legal. Que bacana. É, Chico, foi um prazer falar com você virtualmente de novo, imagina, né? A gente ia eu que tentar fazer, agradeço. galera, pessoalmente, mas enfim, né? Aqui a internet quase caiu, imagina se a gente estivesse ao vivo aí, sei lá. Ao vivo. Exatamente. Então, Não, mas no aqui, final deu certo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? De imagina. deixar eu contar as histórias e falar um bocado aí.
E eu vou. Obrigado a todos que participaram da live. A galera toda aqui vai ficar salva, depois eu baixo, jogo no YouTube, te aviso. E, Chico, vou te fazer um Isso. convite aqui ao vivo já também, já que você gosta de falar. Eu tô com o podcast Gotas de Energia, né? Eu tô com algumas vozes aí contribuindo para mim. Comecei dia 23 de junho, então é recente. Ó, novidades. E são insights, são reflexões. Então eu tenho de esportistas a profissionais da área do esporte que diariamente me alimentam aí com dicas. Um puxa mais para natação, o outro mais para corrida, o outro mais para triatlo, o outro é simplesmente uma reflexão. Então, tem filósofo, tem psicoterapeuta, tem ultramaratonista, tem um pouquinho de tudo. Mas, oi, obrigada, Aron. De vez em quando eu lanço algumas gotas a mais de energia que eu chamo, né? Então teve um cara que fez o Leme ao Pontal, eu pedi para ele gravar a experiência dele. Então vou pedir, se você quiser aí, grava a tua experiência, uma coisa resumida, né? Eu falo lá que não é uma entrevista, a entrevista eu tenho feito aqui. Então, o que você quiser passar de recado essencial para deixar para o pessoal do Movimento Esporte Conecta. Então, fique à vontade, está convidado. Se quiser, grava no Zap mesmo, me manda. Depois eu ponho uma musiquinha de fundo e ponho lá no podcast, que é disponível para a galera. Tá bom. Não, obrigado. Vou fazer sim. Eu vou ter que me controlar para fazer o resumo, né? Que sabe que eu não sou muito bom em resumo, né? Tá aqui. Dá para perceber. Eu dou uma média assim pro pessoal, né? Os diários são até 5, 10 minutos. Mas essas eu deixo o pessoal passar um pouco mais. Mas fica à vontade. Não, mas eu faço sim. A gente conversa, combina, eu faço a gravação, a gente alinha certinho aí. E aí eu mando. Obrigado mais uma vez obrigada. Pela parceria, né, de sempre, hein? E pela admiração mútua, né, que a gente tem. Porque você também, né, tem que dar os parabéns pela seu desafio da natação. Tava falando pro João, falei assim, fez um revezamento de 37 nadando à noite, isso aí não é fácil. Foi diferente. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer a live sobre o meu desafio, que eu converso com todo mundo, e o meu eu não falei. Então, na terça-feira da semana que vem, eu não sei que dia que é, mas é terça, 8h15. Eu vou justamente estar falando com o meu parceiro, né? Porque a gente é dia 10? Tá aqui, eu tô com o calendário aqui. Tô com setembro aqui. Dia 10. Então, gente, dia 10, 8h15. Quem quiser saber como é nadar lá em Ilha Grande, 37 quilômetros em revezamento, de vez em quando com corrente, de vez em quando sem água fria, água quente, à noite. A prova da BISA, da organização lá do Renato Ribeiro, muito bem organizada. E vale a pena. Eu vou contar, vai estar eu, o organizador da prova e meu parceiro. Então é dia 10, 8h15, que eu vou divulgar só a partir de domingo. Foi muito legal. Parabéns mais uma vez pessoalmente agora, né? Viu Isso é impressionante. Viu onde você me meteu? Eu já nadava, mas eu não passava. Não, você já nadava, você já fazia essas loucuras da natação, né? Mas só a partir de 2018 que eu comecei a passar dos 10. Até lá não era, não. Isso aí, você é um dos responsáveis por eu não largar a mão do osso aqui também, das provas de endurance. Muito legal. Obrigada. Então, Chico... A gente só dá o pontapé. Na verdade, o responsável é quem faz, né? Mas a gente só dá o empurrãozinho. Mas muita gente precisa do pontapé, né, Chico? Pelo menos para sair do... Tá acomodado. Eu, talvez, falando em pontapé, se eu não estivesse lá no Rio ou treinando no mar, pode ser que eu continuasse só com as provinhas de 3,5, 5, né? Mas agora 10 tá de bom tamanho, assim, e cada vez a gente quer mais. Ai, obrigada, Chico. Obrigada, boa noite. Obrigado mais uma vez. Que tá aí. E a gente vai... obrigado a todos que participaram. Tá bom, obrigado mais uma vez. E parabéns aí pela página aí, que tá bem legal. Obrigada. E se você for correr com a Alan, faça parte de mandar um oi para ver se eu pelo menos consigo ir lá dar um oi para vocês pessoalmente. Tá bom. Alan, né? Vou falar. Alan. Tchau. Beijo aí para você. Obrigado, beijo. Tchau. Deixa eu dar um recado. Oi. Meu filho foi não é só recado, mas também para falar para a galera aqui, porque
é muito legal. E ano passado eu fiz uma live dos pais que motivam os filhos, né? O incentivo. Então, quer mais do que o JP aí, o filho dele, que agora já é medalhista. É JK agora. Agora ele é JK, porque virou João Chris Kessler, né? Ah, que É. chique! Mas você tentou botar ele pro triatlo, mas ele se fixou na natação, né? Na verdade a gente mostra várias coisas, né? A gente sempre tentou mostrar várias coisas. A natação veio por uma segurança que a gente queria quando era criança, né? Para aprender a nadar, por sobrevivência, digamos assim, né? E por uma tranquilidade maior para nós. E ele foi tomando gosto, entrou na equipe e foi cada vez mais se empenhando mais, né? Ele é bem dedicado, assim, eu tenho que falar a verdade, assim, ele é admirável, assim, né? Na idade dele agora, principalmente 14 anos, na adolescência, a dedicação que eles têm. Então ele gosta, né? Então a gente sempre mostrava algum caminho. Eu botava ele para andar de bicicleta, correu comigo já, hoje eu já não consigo correr com ele, né? Nadar nem se fala, né? Hoje acho que só na bicicleta, né, que eu consigo Nadar nem ganhar dele, porque ele não tá. Mas ele foi gostando e a gente mostrava várias coisas, né? Inclusive outros esportes. Teve uma época que ele falou: não sei se eu vou nadar mais, quando ele tinha lá seus 9 anos, né? A equipe estava pegando. Eu falei: não, vai fazer futebol, judô, tênis, o que você quiser fazer. Mas como ele gostava sempre de água, ele nem pensou duas vezes, né? Nem deixou a natação e hoje ele não perde um treino, ele fica brabo quando ele não vai treinar, né? Então, se não tem treino, ele fala: não, treinando sábado. Não, mas eu não posso viajar sábado porque eu tenho treino às 6:30 da manhã. Olha Então só. é o que ele gosta, ficar feliz com isso e tá dedicado, tá tendo o resultado que ele espera, né? Então a gente tem que só ser agradecido por isso, né? Não precisa É, cobrar ele, né? sim, Fazer sim. isso, vá fazer o triatlo, vá Aham. fazer não sei o quê, né? Vai chegar um momento que se ele quiser fazer triatlo, ele vai querer fazer, né? Por enquanto ele está muito feliz na natação, tá indo super bem, né? Então tem que deixar fazer o que tem vontade também. Não adianta cobrar uma coisa muito severa assim para não desgastar, né? Eu acho que é por aí. Os pais aí que estão assistindo também, aí eu vou dar o meu depoimento, porque assim, eu acho que eu não enjoei, acho não, tenho certeza que eu não enjoei e continuo fazendo, né, esporte até hoje, porque meus pais também agiram igual a você, né? Me colocaram lá no esporte, o que eu fui gostando, eu fui ficando. Porque muita Exato. gente, eu entrevistei vários atletas, né? Que, né, era aquela coisa muito que o pai cobrava e tinha que ter resultado. O que aconteceu? Aí viraram tudo sedentário e agora que já são adultos, aí eles retornaram com alguma atividade. Enjoaram tanto, Exatamente. né? E agora que estão retornando. Então é. Mas só para encerrar mesmo, porque eu lembrei, ele fez o brasileiro agora no Minas, não foi? Foi no Minas, aham. Foi o brasileiro de infantil. E Aham. vocês que assistiram a palestra, pelo menos teu filho, do Teófilo Laborde, não foi? Que ele está no site dando Aham. Isso é verdade, é assim. é, Aham. então, é isso que O Teófilo veio fazer uma palestra no clube aqui e ele tirou foto, falou com ele, tudo. você Muito assistiu a bacana o palestra Teófilo, uma também? história bem. Oi? Você assistiu a palestra também ou foi só o João? Assisti. Não, assisti também, muito bacana. É bem É, legal a palestra dele, assim, a história dele é muito bacana. muito bacana. Ah, Não, então, eu tive a oportunidade, e quando eu fiz duas lives com o Teófilo, nessa de indicação, indica, tem uma pessoa que nada comigo, que conhece ele, falou, a história dele é muito legal, não sei o quê. Quando daí eu marquei a live com ele, aí eu vou dar uma estudada das pessoas assim que eu não conheço, ainda mais, né? Aquela coisa, você é campeão, aham, lógico. campeão mundial, não Cara sei o olímpico, quê, tudo participou mais, de né? Olimpíadas, não dá para ser assim tão igual você, né? Tem que estudar um pouquinho para passar fé. E nessa que eu achei o teu filho lá, eu falei, ué, eu conheço o sobrenome, né? É, E foi muito ele é legal. muito. Ele fala, como é que ele fala? Essa vida é boa A demais. Ele vida é fala, boa né? O Deninho, demais. o leminha dele. Muito Essa vida é legal. boa demais. É bem isso. Acho que tem muita vez que ele fala. Ele fala assim, nossa, mas por que eu vou reclamar, né? Essa vida é boa demais. Eu tenho outras coisas para reclamar de um negócio que não está dando certo. Vai ter várias coisas que não vai dar certo. Eu lembro que ele falava bem isso, né? É, Tanto no esporte como na vida dele, né? Não lembro exatamente o exemplo que ele dava lá, mas eu lembro que a vida dele mesmo, ele falou várias coisas não davam certo, eu falava assim, mas pô, por que eu vou reclamar disso? Essa vida é boa demais, eu tenho outras coisas. Vamos focar no que é bom, vamos focar no é, que eu tenho que agradecer, vamos focar no que dá certo, né? Não, lógico, a gente tem que trabalhar o que dá errado, que sim, todo mundo vai ter seus problemas. sim. Todo mundo vai ter uma fase ruim, todo mundo vai ter.
Mas a vida é boa demais, como ele fala, né? Então, achei bem legal essa palestra dele. Então, eu falei do Teófilo, fazendo já uma propagandazinha também aqui para mim. Eu fiz uma live com ele, que foi, nossa, Chico, a live com ele foram 2 horas que passou voando, assim. A história dele também Eu é imagino. magnífica. Aí eu fiz uma terceira, então quem tá lá no YouTube já e tá aqui no GTV, então tem 2 lives com ele, onde ele conta parte da vida dele. E aí ele me presenteou com o livro dele. Só que ele é bem tipo competidor, mas assim, a base do desafio. Ele falou: vou te mandar o livro, mas se você tem que gravar áudio mostrando, tipo assim, que você, né, tá lendo. Aí eu falei: então, Aham. posso então transformar os áudios em podcast? Aí, não, vamos juntar o útil ao agradável, né? Então, resumo da história. Ele liberou, então, todo sábado, às 7 horas, eu faço uma narração livre dos capítulos do livro dele, mando para ele validar Que e eu legal. publico. Então, amanhã vai sair o 4º episódio do livro Tudo ou Nada, que é o livro dele. Então, é uma narração Aham. livre, um resumo só, né? Mas são 12 episódios, são 12 capítulos o livro. Ele falou: agora você vai me conhecer por completo. E o cara, traçando agora um paralelo com o que você, do antes e depois teu, falou: ó, só fazendo o caminho vai saber. Ele não precisa fazer o caminho, porque o caminho foi a vida dele A desde o vida início, dele. porque é impressionante. A live com ele, era uma bordoada atrás de outra. Só para resumir aqui, com 9 anos de idade, ele já tinha feito 3 cirurgias tirado Isso, do fêmur aqui. Então você imagina uma pessoa, uma criança com 9 anos de idade, verdade. enfaixada da cintura para baixo, em pleno auge aí, isso para começar. Depois foi bordoada em cima de É. bordoada, mas deu a volta por cima e por Uhum. isso que ele fala: essa vida é boa demais, então vale super a pena. E, e com certeza, Ele é uma pessoa nota 10. nota Ele, 10. tipo, ao vivo, assim, nota 10, assim, atendeu as crianças, a gente, falando tudo, nossa, Ah, muito ele gente estava boa. lá na competição agora? Não, não sei se ele estava lá, eu acho que sim, porque ele é meio que um dirigente do Minas lá agora, né? Ele Eu está acho que ele faz parte da diretoria lá. é. Mas eu tô falando quando ele fez a palestra aqui no Ah, clube, tá. Aham. né, que foi no salão, ele parou depois, as crianças foram tudo em volta, tirar foto, aquela Uhum. confusão, bababá, queria falar Aham. isso, falar aquilo, perguntando, ele é super atencioso, ficou tipo mais 1 hora, 40 minutos ali depois, sabe, para atender todo mundo, não é aqueles que, fiz minha palestra, tchau, tira umas fotinhas e vou embora. Uhum. Ficava ali, então é bem, bem bacana ele. Não, legal. Então, a gente, todo sábado, 7 horas, lá no Spotify, Google Podcast, mas eu sempre aviso no Instagram, tem os capítulos lá resumindo do Teófilo, bem legal. E obrigada, E né? como é que tá no Spotify o podcast? O podcast se chama Gotas de Energia. Chama Gotas de Energia, Chama tá, vou Gotas de ver lá Energia, depois. Você vai abrir lá, vai aparecer o logo no Movimento Esporte Conecta, tá escrito Movimento Esporte Conecta, mas o nome do podcast é Gotas de Energia. Tá bom, Tá então cheio tá de bom. galera que você Vou conhece, pro lado aí. a Marise Nunes está lá, o André Teixeira está lá, Marcelo Carano, não sei se você conhece daqui também, contribui com a gente lá, então tem muita gente bacana. Espero ouvir sua voz por lá também. Pode deixar. Vou fazer o meu breve resumo. Faz o resumo. Eu deixo você extrapolar, eu deixo. Então Tá tá bom, bom, Chico. Boa obrigado. noite aí. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, Ali. Tchau, tchau.